Olá, meus amores! Passando aqui em nossas redes sociais mais uma vez, né? Dando continuidade à nossa conversa de ontem, quando eu falava sobre o verbo haver empregado dentro de locuções verbais. Nós vimos ontem a primeira situação, essa que está aparecendo para você aqui na tela, em que o verbo haver ele era o principal dentro de uma locução verbal e como ele era impessoal, nesse sentido, impessoaliza o verbo auxiliar e fica na terceira pessoa do singular. Pois bem, tenha muito cuidado, porque sempre que a gente fala sobre verbo haver, as pessoas me dizem muito assim, professor, o verbo haver não se flexiona, não é verdade? Eu digo, epa, calma, é preciso ter muito cuidado. Porque, por exemplo, na segunda situação, o que é que nós vamos ter na segunda situação? O verbo haver agora, ele entra como sendo um verbo auxiliar, observem, ele é o verbo auxiliar de um verbo principal que é pessoal. Prof, o que acontece? Até alguém ontem postou na minha rede social, professor, eu aprendi que o verbo auxiliar é um pau mandado, e é verdade. Eu costumo dizer nas minhas aulas presenciais online que o verbo auxiliar de uma locução é o xeleléu, é o baba-ovo, é o puxa-saco do chefe. Não é? Ou seja, o que o chefe manda, ele faz. Se o chefe toma Coca-Cola, o auxiliar rota. Não é assim? Ele é, pois é. Então, assim, se o chefe torce por um time, o auxiliar também. Traduzindo, o caráter do principal se transfere para o auxiliar. Como o principal ele está numa forma cristalizada, mesmo sendo pessoal, que é o infinitivo gerúndio de particípio, o que é que acontece? As flexões próprias do verbo principal são transmitidas para o verbo auxiliar. É o auxiliar que vai apresentar as tais flexões. Observe os exemplos aqui. Vamos ver um primeiro exemplo aqui. Então, qual é a ideia que nós temos aqui? Só para fechar essa imagem aqui, ó, o verbo principal é pessoal, portanto, ele transmite a sua pessoalidade para o verbo haver, que é o verbo auxiliar, e este vai o que? Ele vai ter que concordar, ou seja, ele concorda com o sujeito, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Primeiro exemplo, vejam que eu não usei o verbo haver para ficar claro para vocês, ó. Devem acontecer protestos no Chile. Veja que protestos é o meu sujeito. Os protestos devem acontecer. Logo, perceba que o verbo auxiliar aqui foi quem se flexionou para concordar com o protesto. Embora o chefe aqui seja quem? O verbo acontecer. Eu posso trocar acontecer pelo verbo haver, observem, e escrever hão de acontecer protestos. No Chile, protestos continua, né, o termo continua sendo o meu sujeito. Agora veja que o verbo haver se flexionou normalmente aqui para concordar com protesto. Por quê, professor? Por conta da pessoalidade do verbo auxiliar. Professor, e se fosse protesto no singular? Há de acontecer. Vai para o singular o verbo haver. Mas vai para o singular não como impessoal. Vai para auxiliar em virtude da concordância de singular forçada pelo sujeito de singular. Entendido? Vamos lá então, continuando. Então vamos lá, mais alguns exemplos aqui para vocês. Ó, fazia horas, eu coloquei isso nos meus stories e as pessoas falaram que isso estava errado. Não, tá certo. Ó. Fazia horas que se haviam iniciado os trabalhos. Os trabalhos aqui representam o meu sujeito, tá? Então eu tenho aqui um tempo composto, que é uma espécie de locução verbal, né? Uma partícula passivadora, e como isso aqui é o sujeito, ó, observem, o verbo auxiliar flexionou para concordar, perfeito? E o chefe ali, o verbo iniciar. Vejam esse exemplo agora que interessante. Certamente hão de bastar todos esses argumentos, ou seja, todos esses argumentos representam o quê? O meu sujeito, eles bastarão. Logo, eles o quê? Hão de bastar. Observe como o verbo haver se flexionou para concordar com o sujeito que se encontra no plural, em virtude de quem, professor? Da pessoalidade do verbo bastar. Mais dois exemplos. Haviam sido contratados novos empregados, eu tenho aqui uma inversão, ou seja, novos contratados haviam, vejam a flexão do verbo haver numa estrutura de voz passiva analítica, em que o chefe aqui é o verbo contratar, e por fim, aqui uma frase, um pensamento de Rui Barbosa. Observem, os infortúnios de um reinado
se hão de atribuir aos maus conselhos dos ministros. Olha que coisa linda, né? Eu tenho aqui, ó, o verbo atribuir, que é o chefe, ele é um verbo transitivo aqui, direto e indireto, está associado aqui ao si, que é a partícula passivadora, só que perceba que ele está numa locução verbal, cujo auxiliar é o verbo haver, que se flexionou no plural. Por quê, professor? Porque o sujeito passivo dele está no plural. Observe aqui os infortúnios de um reinado, cujo núcleo, né, sujeito cujo núcleo aqui é o termo infortúnios. Por isso, o verbo haver flexionado aqui no plural, fazendo parte de uma locução verbal. Então, eu espero que você tenha entendido isso, né? Cabe com aquela história de dizer, verbo haver não se flexiona. Cuidado quando você pegar um verbo haver numa prova, num concurso, seja lá onde for, quando você for escrever, pare um pouquinho, reflita, para que você não cometa um erro, ok? E não se esqueçam, as bancas gostam muito deste caso, por quê? Porque elas já descobriram que vocês têm medo, né, do verbo haver flexionado. E aí, como elas sabem que vocês tremem aí na base com o verbo haver flexionado, elas costumam fazer esse tipo de coisa. Preste atenção, assiste esse vídeo mais de uma vez, fale para os amigos aí, compartilhe com os amigos, e eu tenho certeza que você vai aprendendo com tranquilidade. Eu falo sobre tudo isso lá na parte de sujeito da minha gramática. Se você tiver, pode acompanhar, pode ver. Inclusive, eu terei vários exemplos aí do meu livro. Então, é isso aí. Como eu disse, avise os amigos, curta aqui as nossas redes sociais, acessem SES para os nossos cursos. Beijo no coração de todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima dica.